em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se nós tivéssemos que dar um título a alguma pregação, como o pessoal é acostumado a botar para achar mais fácil no Face, a gente podia colocar algo assim como: mude o mundo, mudando primeiro você. Isso se encaixa perfeitamente nessa passagem também. Todo mundo quer mudar o mundo, todo mundo quer transformar o mundo. O mundo de paz. O que você deseja para o mundo? A paz. Mas você vai ver a vida da pessoa que está desejando a paz, a casa dela é o inferno, é uma guerra. É assim. Então, para que o mundo mude, primeiro nós temos que mudar. Nós temos que transformar o nosso eu, o nosso ser. Se nós nos transformarmos, aí sim vai ter diferença. E aqui é o que está acontecendo. O início do cristianismo, ou seja, a transformação do ser humano. É a palavra de Jesus Cristo propriamente dita sendo pregada. E todo aquele que começou a crer, a acreditar nela, ele começou a se achegar a Deus. O início do cristianismo. Algumas coisas para a gente observar na leitura que a gente fez. Deus estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e com fé. Como pode alguém ser cheio do Espírito Santo e a pessoa que está do lado não ter o Espírito Santo? Barnabé é um exemplo. Bom, com fé. Resultado, cheio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, sendo bom, tendo fé. Tendo fé, sendo bom, com o Espírito Santo.
Não tem como uma pessoa não ter fé e ser cheia do Espírito Santo. Não adianta balançar a mãozinha, fazer rodinha de avião, dançar piruleta, fazer o que quiser, ter palavras bonitas, ter a Bíblia decorada. Se não tiver fé, não vai estar cheio do Espírito Santo. Como a gente diz, não adianta saracotear. Não vai ter o Espírito Santo. Não pode uma pessoa ter atitudes más e estar cheia do Espírito Santo. Mas aquela pessoa dá umas resbaladas, mas é usada por Deus. Só se é aquele Deus falso lá de baixo, porque daquele lá de cima não. Mas pastor, Deus usou uma mula. Sim, me conta o pecado que uma mula vai ter. É interessante. A palavra de hoje, amados, é a palavra de Deus, desde que Ele criou o homem. No princípio criou Deus o homem, e assim veio até hoje. Deus querendo que a sua criação fique voltada para Ele. Ele não está toda hora dizendo volta para mim, volta para mim. Isso está escrito sim, que você tem que se voltar para Ele. Mas também Ele quer que a gente se volte para Ele e fique voltado para Ele. Não adianta a gente se voltar para Deus assim, não é que não adianta, adianta, Ele tem misericórdia. Eu estou precisando, estou no sufoco, eu me volto para Deus. Passou, fiquei na bonança, eu volto para o mundo. Não pode ser assim. Não vai funcionar as coisas. Aqui a gente vê que o povo, muitas vezes ele tem que recuar. Você tem que tomar uma medida drástica na vida. Você tem que dar uma espremida, uma apertada, ou uma acelerada, uma mudada de ares. Aqui a gente fez a leitura, a gente vê que Estevão foi apedrejado, cheio do Espírito Santo. Veja como é que é, os crentes de hoje sem Deus. Sim, não tem outra explicação. Aqui a gente viu o crescimento da igreja, o nascimento da igreja, o nascimento do cristianismo, a primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristã, porque Deus estava com eles. Isso tudo aconteceu porque essa narrativa é onde eles escaparam da morte. É onde eles foram afugentados para não morrer, porque Estevão foi apedrejado até a morte. Pergunto, qual era o pecado de Estevão? Nenhum perante Deus. Qual era o pecado de Estevão perante o mundo? Ser cheio do Espírito Santo. O Mateus pregou sexta-feira maravilhosamente bem, como sempre. Quem é cheio do Espírito Santo ofende as trevas. O mundo de hoje, esse mundo gospel de hoje, é um mundo sem Deus, que quer vir para Jesus Cristo, quer chegar até Deus e não quer sofrer. Quer chegar na igreja e dizer que vai tudo bem. Mas eu quero te lembrar da leitura e dizer que quando Estevão pregava cheio do Espírito Santo, ele foi morto de forma cruel. Eu quero dizer que a igreja que tem Deus, a igreja que obedece a Deus, sofre retaliações, tem dificuldades sim. E a igreja, eu não estou falando das quatro paredes, eu estou falando dos verdadeiros cristãos que prestam culto a Deus.
Eu estou falando de pessoas que amam verdadeiramente obedecer a Cristo. Quem obedece a Cristo é cristão. E eu vejo que em muitos lugares Deus não está presente. Mas a minha questão não é tanto falar disso. A minha questão aqui é falar um pouquinho de um espaço vazio. E durante a tarde hoje, e durante a manhã também, porque eu começo de manhã, quando eu acordo, eu já estou pilhado em pregação. O Espírito Santo me faz pensar que em nosso meio tem pessoas com espaços vazios no seu coração. Sim. E esse espaço vazio te deixa ansioso. Esse espaço vazio, ele te deixa muitas vezes nervoso, que é diferente de ansioso. Esse espaço vazio te deixa inseguro. E esse espaço vazio te deixa sem a direção certa para seguir. Sim. Em nosso meio. E eu creio que há muitas pessoas dessa maneira aqui hoje, com inseguranças, com espaços vazios dentro da sua vida. Eu não estou falando da família, eu estou falando dentro do teu ser, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Eu estou falando que em nosso meio há muitos de nós que dizem: eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas lá dentro tem alguma coisa que não está batendo, porque não segue uma coisa como Barnabé. Eu não estou dizendo que você é mau, eu estou dizendo que está faltando você ser cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter fé. Porque em Antioquia, eles só foram cheios do Espírito Santo por aqueles que pregavam, porque eles creram no Senhor Jesus. Muita gente hoje, nesse mundo, não está cheia do Espírito Santo porque está acreditando em homens e mulheres. Muita gente hoje não está cheia do Espírito Santo porque está apegada em doutrinas e leis humanas. Há alguns detalhes que, pasmem, a gente fica sem resposta para dar e a gente guarda para a gente porque é algo terrível. Pastor e pastora, eu não volto para a igreja de vocês, não é nossa, é de Cristo, mas é o que a gente ouve, a gente não volta para a igreja de vocês, porque a gente não consegue largar a doutrina. Que doutrina? A gente quer a saia arrastando os pés, a gente quer o cabelo comprido, e a gente só sai de terno e gravata. Bom, que eu me lembre aqui, não é proibido lá de fora entrar de saia comprida, não é proibido lá de fora entrar de gravata e terno. Na realidade, são corações com um monte de espaço vazio e algumas coisas desse gênero colocado lá dentro, que traz insegurança, insatisfação com a vida, porque não está contente nem no lugar que está e não está achando outro lugar para ir. Por quê? Porque está num vazio tão grande que está agarrado a homens, a doutrinas humanas que não salvam. Se formos falar de vestimenta, a gente tem que falar que a Bíblia diz: se vista o homem e a mulher decentemente.
Eu não estou de gravata aqui hoje pregando, porque a minha gravata ficou muda, ela não prega mais. Sim, porque tem gente que diz que só pode pregar de gravata. É só cara que prega sem gravata, dizem que não prega. Você sabe. A doutrina de uma igreja, quando a gente é convidado para ir pregar em igrejas que existem aquela doutrina do pregador ir de terno e gravata, o pastor bota o terno, bota a gravata, vai lá, traz a mensagem, mas não é a roupa, não é a vestimenta. O que te faz pregar a verdade é o Espírito Santo. Mas há espaços vazios dentro das pessoas. Sim. Às vezes as pessoas olham e dizem, mas de onde você tira assunto para pregar? Na escola. Na escola. Eu aprendo muito na escola. Está estudando, pastor? Desde que eu conheci Jesus, eu nunca estudei tanto. Minha esposa é testemunha. Eu detestava estudar. Mas conhecendo Jesus, olha, Ele transformou minha vida. Então, para que o mundo mude ao meu redor, eu tive que começar primeiro por mim. Eu tive que estudar e conhecer. Então, eu digo para você, estudar e conhecer Jesus. Às vezes, a gente ouve umas coisas interessantes, que para tocar, basta ter o Espírito Santo. No meu caso, teclas brancas e teclas pretas. E é só apertar que está tudo certo. Vai nessa. Estou pregando de um jeito calmo, para que o espaço vazio que está dentro do vosso coração, se você crê em Deus, se você crê na palavra dEle, você vai sair desse culto com esse espaço vazio preenchido pela presença do Altíssimo. Eu não quero que a tua vida seja preenchida por coisas humanas. Eu quero, o meu desejo, o meu querer é que você seja preenchido em todos os espaços que você tem pela vontade de Jesus Cristo. Eu quero que Jesus Cristo entre dentro de você, faça morada em você. Mas para que eu pudesse falar isso hoje, chegar nesse estado e falar essas coisas, eu tive que começar primeiro comigo. Mudar a minha vida. Fazer de mim algo que o Espírito Santo pudesse usar em benefício da palavra de Deus. Não é simplesmente colocar a mão e a pessoa sai tocando. Até pode acontecer milagres. Eu creio nisso. Já vou dar o toque para aqueles que ficam de olho grande assim, que tem na internet, as pessoas, né, gostam de. Então eu já vou dar para eles também o bálsamo, não se preocupa, primeiro debate, depois a gente faz o curativo. Não é só botar a mão, não bota só a mão. O rei Davi foi ungido e levou um tempão para ele chegar lá, a ser chamado de rei. Da unção até propriamente o título, há uma estrada. Eu te unjo a levita, eu tenho umas controvérsias, eu te unjo a músico na igreja. Tá ungido, tem a unção de Deus, tem o aval de Deus, mas para ungir, primeiro tem que ter um aval do Espírito Santo, e o Espírito Santo está naquela pessoa, a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo, porque nós não vamos cantar para o mundo, nós vamos cantar para Deus. Qual é o erro das pessoas nos dias? Por que o mundo gospel parou de funcionar e está envergonhando o evangelho? Porque o mundo gospel não é movido por Deus.
O mundo gospel não é movido pelo Espírito Santo, porque o mundo gospel canta pro mundo, e o Espírito Santo faz o homem cantar para Deus. Quem quiser ficar nervoso, fique. Quem quiser ficar feliz, que dê glórias a Deus. É a verdade. Não existe mentira nisso. Ou estão querendo dizer que estão gravando CD e não estão cobrando. Quer dizer que se eu cantar um pedaço de uma música no meio dessa pregação aqui, os direitos autorais não vão vir cobrar a cota. Eles só não cobram porque a gente tem a pregação, tem os louvores, a gente coloca tudo gratuito na internet sem cobrar nada. Mas canta aqui, bota um saldinho lá do lado para te ver se não vem a cobrança. Isso quer dizer então que aquela obra, ela não foi feita para Deus. Ela foi feita para alguma outra finalidade que não vem ao caso nosso aqui hoje. Mas para você ter um toque, uma unção, você não pode ficar aí parado. Eu fui chamado quando estava no mundo, numa oração que eu não tinha nada a ver com o pastel, que você já conhece a história. Eis que você vai ser o pregador da minha palavra. Amém? Não vamos ofender a mulher. Amém? Quem falou, falou, nunca vi mais gorda nem mais magra. Amém? Chegou o dia, mas desde aquele dia algo incomodou. Então eu tive que começar a conhecer quem era Jesus. E quando eu fui conhecer quem era Jesus, eu acabei me convertendo a Jesus. Não veio um raio do céu e me transformou. Não. Eu fiquei conhecendo a palavra de Deus e eu quis mudar por causa de Jesus. Se você prestou atenção na leitura, você vai ver que em Antioquia, Barnabé foi buscar a Saulo, e eles ficaram ali 1 ano ensinando o que Jesus tinha ensinado para eles. 1 ano. Hoje a gente vê aqueles cantores famosos cantando uma música para Cristo e subindo num altar. E a gente vê as pessoas botando para tocar. O que é isso, gente? A gente vê um cara que bebe pinga a semana inteira, no fim de semana ele canta um glória a Deus, aleluia, e a gente está aí com ele na balada. O que é isso? Eu digo o que é isso? Falta de Deus. Essa mesma coisa é o que está dentro das pessoas que têm o espaço vazio. Está faltando do momento de conhecer Jesus Cristo. Ah, mas pastor, eu amo, conheço Jesus. Sim, eu falei. Conhece Jesus Cristo de Nazaré. Tem um processo para chegar. Nós temos que dar a volta, 90, 180. Tem gente que é tão afobada, eu já vou chegar que dá os 360, tá? Não vai pensar que é bom. Os 180 você está indo para um lado e você está virando e está indo para o outro. Você estava indo para cá, estava vazio, estava cheio de porcaria, de repente você começa a virar, mas tem o trajeto. 180. Jesus é aqui. Virei minha vida, meus pensamentos não é mais a balada, meu pensamento agora é cantar para Deus. Meus pensamentos agora não é mais aquelas músicas com aquelas palavras chulas, horrendas. Meu palavreado agora é outro. Estivemos no aniversário ontem da Manu, de um aninho, e estava lá um convidado de uma outra cidade. Eu conversei umas 2 horas com ele a respeito de música secular, de rock. Ele não falou nenhuma palavra que ofendesse a Deus. Eu não desmereci a presença do Espírito Santo em nenhum segundo na minha vida. E o homem saiu de lá satisfeito. Quando ele foi, e vou te dizer, eu não falei de Jesus para ele. Mas pastor, eu não
falei de Jesus para ele. Quando ele se despediu para ir embora, ele disse: eu nunca me senti tão bem. Eu estou indo embora daqui de um jeito que eu não esperava. Eu estou indo para casa feliz. Mude o mundo mudando primeiro você. Se você quer que a pessoa que está próxima de você se sinta bem, esteja bem você com você mesmo. Está dando para entender, falando devagarzinho hoje? Você está recebendo a palavra de Deus aí hoje? Deus te ama. Deus quer cuidar de você. Deus quer preencher todos os espaços da tua vida. Mas para que isso aconteça, desde esse momento até esse momento, Deus está fazendo toda a parte dele. Eu estou dando um exemplo. Te unjo a músico na casa de Deus. Está aqui a unção. E Deus vem abrindo portas. Deus já está aqui tudo programado. A pessoa está indo aqui, ó. Tá, não só eu recebi a unção. Eu recebi a unção. Eu estou ungido músico para Deus. Eu vou cantar para Deus. Eu estou aqui, eu estou aqui. Deus já deu toda a volta dos 180, está aqui esperando. Quando é que esse cara vai aprender quando é que sai a nota dó? Como é que se faz a nota dó? Como é que se faz o ré? Qual é a escala musical? Quando é que esse cara vai aprender quando é que se troca as cordas de um violão? Como é que esse cara vai tocar um teclado? Como é que esse cara vai puxar um acordeão? Como é que se toca uma bateria? Deus está aqui esperando e o cara está indo aqui. Eu fui ungido, eu fui ungido. Daqui até aqui, Deus fez toda a parte dele, mas fica um buraco vazio dentro da pessoa. Porque Deus quis a transformação, ofereceu a transformação, mas a pessoa não acreditou, não teve fé que tinha competência para fazer. Amados. Alguém tem promessa de Deus na vida aí? Não, verdadeiramente agora. Eu tive um chamado de Deus para pregar a palavra de Deus, eu sou testemunha viva. Funciona. Aquela mulher que foi usada por Deus e disse assim, esse cara doido ali que toma cerveja, fuma cigarro, eu estava tomando cerveja com meu sogro na cozinha, fumando com meu sogro na cozinha, e eu estava jogando uma canastra com meu cunhado e o meu concunhado, assim, feranha. E eles orando, a minha esposa, a minha falecida sogra, e essa turma que não era daqui, não sei nem de onde veio, não vi mais, orando na sala. Veja o contraste, luz, trevas. E veja Deus trabalhando. E alguém acreditou, um cara que está sentado naquela mesa que eu nem conheço, está me dizendo, Deus, que ele vai pregar a tua palavra? Chama ele para cá. Me chamaram, fui lá e aconteceu. Tá, vem cá. Quem tem promessa de Deus, verdadeiramente, que Deus ia fazer alguma coisa na sua vida aqui, levanta a mão. Viu? Já diminuíram as mãos, né? Qual é a promessa que, não fala, mas qual é a promessa que Deus te deu? Além da salvação, que essa é para todo aquele que crê e confessar Jesus, né? Como um filho de Deus, como Salvador. Essa promessa é a maior que tem, nada anula essa promessa para nós. Não há nada maior que isso. Promessa de salvação. O que você está fazendo no giro dos 180 graus para que essa promessa aconteça na tua vida? Não precisa nem responder, eu nem vou pregar em cima disso. O Espírito Santo te cutuca aí, amado. Eu sei que muitas vezes a palavra aqui arde o coração, mas arde no meu também. Ela queima. É isso que faz a diferença. Quando ela queima, ela está preenchendo. Sabe aquele terreno baldio, aquele terreno que não tem nada construído, que só nasce capoeira e não serve para nada? A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é desse jeito. Ela entra no nosso coração, aquela parte que não presta para nada, ela entra queimando todo o lixo que está lá. E ela já vem colocando em seguida coisas para preencher aquele espaço que não fica mais vazio. Se você quer transformar a tua vida, mude.
Primeiro você não espere cair um raio na tua cabeça. Mude. Mas pastor, como é que eu mudo? Acredita em Jesus Cristo e tenha fé. Em Antioquia, eles acreditaram e encontraram o Senhor porque tiveram fé. Fé em Deus. Usaram o poder da fé. Quantos de nós estão usando o poder da fé para crescer? Quantos de nós estão verdadeiramente transformando o mundo com a fé que tem e que diz ter em Cristo? Simples. No nosso trabalho, a gente é visto de uma maneira diferente? Ou a gente é visto como o mundo que está aí fora? No nosso trabalho, a gente é visto como alguém que procura andar no caminho certo, muitas vezes tropeçando. Ah, mas o teu Deus te deixa cair, né? Como é que você passa dificuldade? Tu não está indo na igreja? Cansaram de me dizer, não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço. Olha que eu nunca andei com ela embaixo do braço, porque eu respeito ela. Para mim não tem essa de andar com isso aqui. Eu não sou do tempo de andar com ela aqui. Quando eu andava com ela na mão. Isso é coisa minha. Minha. Aqui embaixo é lugar de desodorante. Sabonete e desodorante, não da Bíblia. Para mim, nada contra quem leva. Cada um tem a sua vida. Mas eu começo a respeitar a palavra de Deus por aí. Se eu não respeitar uma coisa simples dessa, imagina o resto que está nela. Eu sei que tem coisas que te corroem. Tem coisas que te incomodam. Tem coisas que estão te deixando pé da vida. Tem coisas que te deixam num espaço tão vazio que você não tem nenhuma posição para tomar. Estou falando com gente que está aqui dentro. Dúvidas, esses espaços vazios. Jesus Cristo veio a esse mundo para preencher isso. Mas Ele só vai conseguir preencher na vida daquele que o aceitar, naquele que crer e naquele que quiser mudar de vida. E eu pergunto, você quer mudar de vida? Você quer ser transformado para poder transformar os outros? Então eu digo para você que tem esse pensamento, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele já preparou tudo. Corre atrás, não precisa correr para tropeçar, mas simplesmente saia do marco zero da tua vida agora e comece a andar para frente. Ande para frente, aprenda, fale com Deus, mas além de falar, porque a gente fala muito, tira minutos, horas de silêncio para ouvir Deus falar com você. Como é que eu chego aqui para pregar se eu não tiro um tempo para ouvir Deus falar? Você imaginou aqui agora? Vamos pegar um filme aí que todo mundo conhece. O bate-fone, o telefone vermelho. Deus tem um lá no céu. Deus, o que eu falo para a igreja agora aqui? Linha direta, ninguém interrompe. Deus, o que eu falo para a igreja aqui? Quem faz isso é mundo gospel. Mundo de comércio. E eu vou bater em cima disso sim. Tomo cuidado com as palavras. Sei que muita gente não vai gostar. Mas o que me importa é agradar aquele que está lá em cima. E para agradar aquele que tem lá em cima, eu tenho que exortar as pessoas que estão fora do caminho certo, que se voltem para o caminho certo que é Jesus. Jesus está para voltar de uma hora para outra, e o mundo está brincando de ser crente. Crente, onde já se viu crente? Crente depressivo. Crente querendo tirar a vida. Quantos? Eu vou ter que pegar essa média. Eu não vou dar um número, porque agora deve ter crescido alguma coisa. Mas, amado, como é que... Busquem, vocês que gostam de olhar a internet, busquem só no Brasil, quantos pastores se tiraram a vida este ano e o ano passado. Aí vocês vêm me dizer que eu estou falando bobagem aqui. Eu não estou falando de membro.
Eu estou falando de pastor. Pastor para mim é todo aquele, diante dos homens, é todo aquele que comprou uma carteirinha, fez um curso, pagou uma gorjeta, ou foi chamado para Deus. Vai tudo para o mesmo balaio de gato. Joga tudo no mesmo saco, é tudo pastor. Aí se nós vamos entrar em diferença de quem foi chamado por Deus, daquele que Deus inspira, aquele que aí é outro papo. Esse eu te garanto que ele não se mata. Porque aquele que é chamado por Deus, é guiado por Deus, ele pode ser morto, mas ele não é suicida. Estevão não se matou, Estevão foi morto e estava cheio do Espírito Santo, e diz que o seu rosto era como de um anjo. Ele tanto transformou que, inspirados ali, os outros foram lá e pregaram. E Deus estando com eles, as coisas começaram a acontecer. Pessoas que saem daqui e chegam aqui. Eu quero falar um pouco da outra turma. Teu espaço está sendo preenchido. Tem Deus operando na tua vida. O que você está remoendo ali nos teus pensamentos dessa noite é Deus trabalhando. Eu nunca senti, até o nunca é uma palavra forte. Eu vou dizer, há muito tempo eu não sentia tantas mentes trabalhando para ajeitar a casa como estou sentindo aqui nesse instante. Isso é Deus que faz, porque você está acreditando e você está tendo fé. Você está querendo mudar. Você quer uma vida melhor para você. Isso é para quem está com Jesus também. Porque tem um detalhe. Você sabia que tem gente que se inspira tanto, que sai daqui e faz os 360 graus? Você sabe o que é 360 graus? Marcelo, o que é 360 graus? 360 graus, até diria que está certa a colocação, mas vou colocar de um jeito diferente, no mesmo lugar. Só que para estar no mesmo lugar, a pessoa vai vir 90, 180, vou dar o giro para a câmera. Tem gente que quando chega no 180 graus, e Deus operou milagres, a pessoa levantou a mão, o demônio foi embora, levantou a mão, a pessoa foi curada, levantou a mão, a pessoa está fazendo e acontecendo, e Deus está feliz com ela está feliz com Deus, mas chega num ponto que ela diz, eu estou bom no negócio, eu sou o cara que prega. Escutei uma hoje, eu sou pregador internacional, como é que é? Eu fui até na fronteira ali, eu já sou pregador internacional. Esses são aqueles que dão a volta do 360, tá? Eles chegam até um ponto determinado, e eles passam dali, não porque Deus mandou, porque eles começam a criar as próprias doutrinas, as próprias falas, eles começam a criar a própria Bíblia sem inspiração do Espírito Santo, eles começam a deixar Deus para trás. Eles não adoram mais a Deus, eles se adoram. Então eles passam daqui e voltam para lá, 360 completinho, volta ao marco zero, pior do que estava antes. Por que muitas vezes acontece isso? Não posso falar de tudo, mas só para a gente não ficar no vazio, para não ficar um espaçozinho vazio na palavra. A gente é chamado para a obra de Deus, porque a obra de Deus tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. O restante é membro do corpo. Então a gente é chamado para cada um ser diferente do outro e completar o corpo de Cristo. Aí o que eu vejo ultimamente é as igrejas fazendo, já são empresas, eu sei, nós também temos CNPJ, nós também somos obrigados pela lei dos homens, ponto, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Uma coisa, outra coisa, vamos separar as coisas. Mas eu vejo as pessoas fazerem da igreja um negócio de carreira. Eu vou entrar naquela igreja, vou ficar lá 6 meses, vou ser diácono,
mais 6 meses você obreiro, vou passar um ano você missionário, pastor, sabe, sei lá o quê, vou a bispo, quem sabe, reverendo, vou começar a cuidar de mais coisa, pasmem, posso chegar até o apostolado. Está interessante, não está? Ou seja, estão fazendo da igreja algo de carreira. Nessa aqui não tem isso. A gente segue a palavra de Deus. Eu fui chamado para fazer isso lá, eu sou meia boca lá. Lá nas teclas branca e preta eu sou meia boca, amado. Eu faço a caminha na música, algum solinho. Eu sei o que sou. Não fico nem feliz, mas também não fico triste. Eu estou feliz com aquilo que eu tive tempo de aprender. Eu aprendi depois de velho. Fui ungido para ser pastor. Quebra um galho lá. Adoro tocar para Deus. Adoro cantar para Jesus. Canto o que eu vivo, não o que o mercado pede. Canto o que eu sinto no coração, a necessidade, não o que vai deixar as pessoas diferentes. Eu tenho que mudar primeiro a minha vida para mudar o que está perto de mim. Eu tenho que pregar o que transformou a minha vida para que as mesmas pessoas que estão diante de mim agora possam ser transformadas pela mesma palavra. Eu não posso te levar outra palavra. Eu não posso sonegar essa palavra. Eu tenho que receber, eu tenho que dar essa palavra. Eu não posso ser egoísta. O membro entra na igreja, ele quer ser membro, foi chamado para ser membro da igreja, numera a cadeira dele, ele vai estar desempenhando como membro 100% do papel dele na presença de Deus, a cadeira dele vai estar ungida, a cadeira dele não é o pastor que passa óleo, é Deus que guarda, a vida dele é guardada por Deus. No papel de membro, ele está 100% na presença de Deus. O cara foi chamado para ser diácono. Desempenha 100% o papel de diaconato. Não tem tempo para ser diácono. Não tem tempo para ser membro. Não tem tempo para ser pastor. Não tem tempo para ser obreiro. Ou Deus disse que você é, ou não adianta. Você pode ser pastor e você não vai agradar a Deus. Você pode ser obreiro e pode não estar agradando a Deus. Você pode ser músico e pode não estar agradando a Deus porque o teu lugar não é a música. Você pode ser pastor, mas você não está agradando a Deus porque você não foi chamado para ser pastor. Você poderia ser um excelente diácono, um excelente obreiro, você poderia estar 100% na presença de Deus, mas você tem que aprender aonde é o chamado de Deus para a tua vida. Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo ora. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, você imagina um corpo que seria só cabeça, não teria mais nada. Se Deus me trouxe aonde eu estou, é porque eu sempre quis ser o melhor nas áreas que eu praticava, até o ponto de chegar aonde era para chegar. Por isso que eu perguntei quem tinha a promessa de Deus. Estou falando de Deus, não de homem, tá? Se é promessa de Deus, te especializa na promessa, porque ela já está arrumada. Deus, quando promete, Ele já arruma. O que não pode acontecer é dar a volta. Você chegar a conhecer Deus, e depois crescer o ego, e esquecer que existe Deus. Quantos irmãos e irmãs nossas têm caído por isso? Pela soberba, por ter crescido demais, por se achar, por botar o eu na frente. Não é assim que funciona. Enquanto essa palavra está rolando de um jeito para uns, Deus está fazendo ela rolar de outro para outras pessoas. E eu quero voltar para as outras pessoas, agora adiante. Um culto é assim. Não adianta eu vir aqui e jogar uma palavra.
para uma pessoa. Eu tenho que vir aqui e jogar a palavra que Deus fala, porque Ele pega, Ele vai falar aqui de um jeito, lá de outro, aqui recebe assim, lá assado, e lá sabe-se lá de que jeito, mas todos têm que receber a palavra segundo a vontade de Deus. Se ela te agradar, se ela te incomodar, o que você vai fazer ou deixar de fazer, é um problema teu. A semente que é a palavra de Deus está lançada nesse culto também. A semente foi lançada, e aonde tem solo fértil agora, ela vai germinar, ela vai brotar. E tem gente em nosso meio que está por cima dos cabelos de problema, e eu te digo, você tem que tomar posição. Toma posição para resolver. Eu estou orando, mas vem cá, a palavra de Deus nunca te ensinou a buscar ajuda. A palavra de Deus nunca te disse que tem um corpo de uma igreja para te ajudar. Os irmãos se ajudavam, a igreja verdadeira ainda se ajuda. Qual é a tua dúvida? O que você tem medo de ofender para ficar com Deus? Estevão perdeu a vida para ficar com Deus. E Jesus disse que aquele que perder a vida por causa dele, não perde, a ganha por toda a eternidade. Qual é teu medo? Eu sempre tenho uma frase que diz assim, o pior que pode acontecer na minha vida, entre aspas, se é pior, é ir morar com Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então eu vou ter medo do quê? É óbvio que eu não vou pegar um pau e não vou bater na cabeça das pessoas que não querem Jesus. É óbvio que eu não vou gritar com as pessoas que não querem Jesus. É óbvio que eu não vou ofender quem pratica outra religião. Eu só tenho que falar a verdade. Eu não posso concordar com o erro. Eu não posso participar do erro. Gente, eu não posso participar, você não pode participar do erro. Mas você não precisa matar a pessoa. Aqui, os que foram batizados, os que aceitaram durante este tempo, é porque eles aceitaram, acreditaram e botaram fé em Jesus. Mude o mundo mudando primeiro você, amado. Você está dizendo, minha família não vem, minha família isso, minha família aquela. Muda você primeiro. Mas eu já mudei. Então, se você tiver mudado, a pessoa está vendo a diferença em você, acredita, se a promessa de Deus é essa, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira, e eu não tenho medo de levantar a mão, falar no microfone, não sei para quantas pessoas, que vai acontecer este milagre na tua vida. Sim. Amém? Você que tem um espaçozinho vazio aí.